nesta casa. Ele estava entrando na casa disso aqui, não era uma igreja, não era uma religião, não era um tratado teológico, não era um conjunto de doutrinas, era uma pessoa. Quem tem o Filho tem a vida. Então, nós não obedecemos para nos salvar, nós obedecemos porque estamos salvos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A mangueira da manga para ser mangueira ou porque é mangueira? Que é mangueira. Vocês estão acordados? Vamos trocar a árvore, né? O coqueiro dá coco para ser coqueiro ou porque é coqueiro? Porque é coqueiro. Então o coqueiro ele dá coco porque é coqueiro. O justo ele não obedece para ser justo, ele obedece porque ele é justo. O salvo não obedece para ser salvo, ele obedece porque ele está salvo. A obediência à lei é apenas resultado, consequência da salvação. Da consequência de ter recebido a pessoa salvação. Quem é a pessoa salvação? Jesus. Jesus Cristo. Então eu recebi Jesus, me casei com Ele. Aí eu pergunto, a vida de solteiro é diferente da vida de casado ou não? Sim. Sim, eu me casei com Jesus. E agora a minha vida com Jesus vai ser o quê? Diferente. Tá? Eu recebi Jesus pela fé. Aí Tiago diz assim, que a fé sem obras é o quê? Morta. É morta. Como é que uma pessoa prova que realmente ela tem fé? É através das obras, da sua obediência. Sim. Ok? Mas vamos lá, vamos avançar. Quando somos lavados e purificados por Jesus e olhamos para os mandamentos, eles já não mais nos condenam. Não podem nos condenar. O espelho, eu estou em Jesus, andando com Jesus, eu olho para o espelho, ele não me condena. Por isso que Paulo, ele escreveu isso aí. Esse era o texto predileto de Martinho Lutero. O texto predileto é esse aí, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Espírito. Não pode dizer agora, não é no dia da ressurreição, não é no dia da volta de Jesus, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aquele que recebeu Jesus, para aquele que anda com Jesus, ok? Esse vai obedecer não é para salvar, mas porque ele já está o quê? Salvo, né? Muito bem. No livro de Êxodo, nós encontramos pela primeira vez lá na Bíblia os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos estão no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 a 17. Existem algumas Bíblias que são um pouquinho diferentes dessa Bíblia aqui, Por exemplo, a Igreja Católica, né, ela produz uma Bíblia que é produzida por ela, é diferente, tá? A Bíblia Católica ela é diferente. A Igreja de Testemunho de Jeová, eles também têm a Sociedade da Torre da Vigia. Então eles produzem a Bíblia deles. A Bíblia deles é diferente dessa Bíblia aí. Então, mas deixa eu dizer, tanto na Bíblia de Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia diferente, tanto na Bíblia Católica, como nessa Bíblia, os 10 mandamentos, eles são iguais. São os mesmos. Você pode pegar uma Bíblia lá de Testemunho de Jeová e ir lá em Êxodo capítulo 20, pode pegar uma Bíblia Católica, qualquer Bíblia. E você vai lá e vai encontrar os 10 mandamentos. Tudo bem? Eles estão no capítulo 20, versículo 3 a 17. Só que eu coloquei aí, capítulo 20, 1 e 2. Antes do versículo 3, Deus, antes de entregar os 10 mandamentos, Ele fez uma introdução. Deus falou algumas palavras. E essas palavras são muito importantes, muito importantes. Nós vamos ler. Aí diz, Deus falou, e foi isto que Ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era o quê? Escravo. Então, Deus tinha um povo no Antigo Testamento, o povo de Israel. Esse povo foi escravo 430 anos dos egípcios, ok? 430 anos, Os egípcios, eles eram poderosos. Era a nação mais poderosa da terra. Seria mais ou menos assim, um elefante. Ele escravizava uma formiguinha. O povo de Deus era como uma formiguinha. E os egípcios, um elefante. Qual é a possibilidade dessa formiguinha escapar dessa escravidão? Não tinha como. Só que um dia Deus entra com providência e Deus decide libertar.
E quem libertou o povo de Israel do Egito? Quem foi? Não foi Moisés, foi Deus. Ele entrou com mão forte. E quando Deus decide libertar, não tem para ninguém. Amém? Amém. Comigo, meu Deus. Meu Deus. É Deus. É Deus. De libertação. Libertação. Aí Deus, né, mandou as pragas. Lá o faraó não queria liberar. Não queria. Mas no final não teve jeito. Aí o povo saiu do Egito, né? O povo era escravo. Aí Deus levou e colocou diante do Monte Sinai e entregou os 10 mandamentos. Agora vem a pergunta, presta atenção, a pergunta. A lei de Deus é para escravo ou é para liberto? É para escravo ou é para liberto? O que o texto está dizendo? Antes de entregar a lei, antes de entregar os 10 mandamentos, o que foi que Deus disse? Eu tirei onde você era escravo. Era, não é mais. Então, Deus disse, vocês eram escravos, mas eu libertei vocês. Vocês não são mais escravos. Então a lei é para escravo ou é para liberto? Libertos. A lei de Deus é para liberto. Deus não tem lei para escravo. Então, ó, se você for falar da lei de Deus para uma pessoa escrava do pecado que não quer saber de Jesus, ele vai ficar com raiva de você. Ele vai dizer, que Deus é esse? Autoritário, arbitrário, ditador. Pô, agora, Deus não tem lei para escravo. A lei é para Libertos. Por isso que antes de falar da lei de Deus, você tem que falar de Jesus para as pessoas. Porque se a pessoa não aceitar Jesus, se ela não receber Jesus, a lei vai gerar rixa e ódio no coração dela para com você e para com Deus. Deu para entender? Vou repetir de novo. A lei é para escravo ou é para liberto? Liberto. Deus tinha um povo escravo. Deus libertou. Agora que o povo estava liberto, Deus disse, agora eu vou entregar a minha lei para vocês. Deu para entender? Então nós não obedecemos a lei para ser libertos do pecado, não. Nós não obedecemos a lei para ser salvos do... Não. Nós já fomos salvos em Jesus. Amém. Já libertos em Jesus. Por isso que a Bíblia fala a lei da liberdade. Amém? Libertos. Então nós não obedecemos para nos salvar. Nós obedecemos porque estamos Salvos. salvos. Amém? Amém.